A Bíblia relata com frequência grandes acontecimentos relacionados ao número 40. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Moisés esteve no Monte Sinai 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Após 40 dias de afronta a Israel, Davi enfrentou e venceu o gigante Golias. Jesus, antes de iniciar seu ministério, jejuou por 40 dias no deserto. E é por esta visão que, em agosto, a Quadrangular Minas Gerais realizará um grande mover. 40 dias de milagres. Serão 40 dias vivendo os milagres de Deus, o milagre da oração, o milagre de curas e libertações, o milagre da prosperidade, o milagre do impossível, o milagre na família e o maior de todos os milagres, o milagre da salvação. Encerraremos a campanha com um grande batismo nas águas. Faça parte desta grande jornada, desta grande campanha e vivencie as bênçãos do Senhor se concretizando sobre a sua vida. Paz seja convosco, amém? Fique em pé onde você está, vamos adorar o Senhor. Que privilégio, mais uma vez, estar na casa do Senhor, adorar o nome dEle. Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento até o trono do Senhor e falar com Ele. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Deus, estamos aqui na Tua casa. Gratos, Deus, pelo privilégio de adorar o Teu nome, de poder exaltar o Teu nome, Pai, de poder ouvir a Tua voz. Deus, que nessa manhã possamos ser tocados pelo Teu mover e pela Tua unção. Que não saímos daqui da forma que entramos, Deus, mas que o Teu poder possa trazer transformação em nossas vidas. Que a palavra que for ministrada, Deus, ela possa trazer reflexão. Que o Teu amor, ó Pai, venha alcançar os nossos corações. Que este culto, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos. Faça a Tua obra em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Estende a mão para um irmão aí, abençoe a vida dele. Diga para ele, eu te abençoo em nome de Jesus. Nada vai parar a igreja do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és santo. Oh! Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Cante conosco. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nós somos nação santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. E nação santa, somos a igreja,
vivemos por fé, estamos de pé. Nada vai parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos mais uma vez. Nada vai parar a igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Nada vai parar a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Cante. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nós somos nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Nós estamos de pé, Senhor, na Tua presença, porque nada vai parar a igreja do Senhor. Porque se o Senhor é o nosso general e o Senhor vai à frente da batalha, e nenhum mal chegará à nossa casa, nenhum mal chegará à nossa tenda, porque o Senhor é conosco e nada vai parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Nada. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nada vai parar a tua igreja, Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E nada vai parar a igreja do Senhor. Nós seguiremos na Tua presença, Senhor, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o nosso general. Santo é o nome do Senhor. Te adoramos, Deus. Tu és aquele que está nesse lugar. Você que pode, aplauda ao Senhor. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos em espírito, nós te adoramos em verdade. Santo é o nome do Senhor. Oh, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Santo, vamos cantar, você que sabe, cante. Em espírito e em verdade, cante, te adoramos, te adoramos,
te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Cante. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, cante, Senhor, e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Cante. Onde flui o amor. Oh, meu prazer é estar na tua casa, onde flui o teu amor. Vamos cantar mais uma vez, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Mais uma vez, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Ele é, e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é estar na tua casa, Senhor, e te adorar. Oh, 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 te adoramos, Senhor. Nosso prazer é estar na tua presença, Deus, e exaltar o teu santo nome. Nós te adoramos, Deus, e santo é o nome do Senhor. Santo, santo, você que pode, aplauda ao Senhor, que Ele é digno. Santo é o teu nome. Boa noite, paz seja convosco. Graças a Deus estamos reunidos para mais um culto de quarta-feira, poderosa corrente das 7 orações, esta campanha curando sentimentos e emoções. Nesse momento nós vamos consagrar a Deus os dízimos e as ofertas. Você sempre vê na tela aqui o nosso número do Pix, nosso número de conta bancária. E você sabe,
ficando mais confortável para você, você pode fazer uma transferência bancária, você pode fazer um Pix e estar assim consagrando o dízimo, consagrando a oferta na presença de Deus. Meus irmãos, sempre importante, sempre nós falamos a respeito da fidelidade. A fidelidade, na verdade, ela é uma demonstração da nossa fé, do nosso compromisso com Deus e com a sua obra aqui nessa terra. A fidelidade é uma demonstração de que Deus, Ele está em primeiro lugar na nossa vida e que obedecer o que está escrito nesta palavra é para nós algo inegociável. Portanto, eu digo para você que tem provado que Deus é bom, porque Deus, Ele diz, provai-me nisso, permaneça no Senhor, em nome de Jesus, porque o seu compromisso, o meu compromisso, em primeira instância, ele é com Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos abertos à discussão sobre esse assunto, porque ele é um assunto que requer de nós obediência ao Deus eterno, que nos dá força, que nos dá alegria, que nos dá paz, que nos dá vitória em meio às dores, sobretudo, que prospera as nossas mãos para que nós possamos andar com Ele e nele, vencendo aqui nessa terra. Vamos nessa fé consagrar a Deus os dízimos e as ofertas em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, nós consagramos ao Senhor agora os dízimos e as ofertas. Colocamos, meu Deus, diante do Senhor, no seu altar, porque sabemos que pertencem ao Senhor. Sabemos que essa é a nossa parte no que diz respeito à questão de prosperidade. Essa é a nossa parte na aliança. Devolver ao Senhor aquilo que te pertence. E nós, meu Deus, porque amamos ao Senhor, confiamos no Senhor e obedecemos a sua palavra, nós te oferecemos a oferta, nós te devolvemos o dízimo com amor no nosso coração, porque estamos certos de que o Senhor, o nosso Deus, não falha, e de que o Senhor, o nosso Deus, é quem tem nas suas mãos os nossos anos, o nosso futuro. É o Senhor quem tem a bênção sobre nós. Nós te agradecemos por tudo isso, consagrando dízimos e ofertas no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Como eu vos disse já no culto do domingo, nós vamos continuar hoje falando um pouco a respeito do livro de Ruth. E meditando dentro dessa campanha, curando sentimentos, curando emoções. O título dessa campanha de hoje, o título dessa mensagem de hoje é Lidando com Perdas. Lidando com Perdas. Domingo, nós falamos a respeito de quando os projetos parecem fracassar. Hoje, nesta campanha que trata sobre sentimentos, que trata sobre emoções, nós queremos meditar um pouco sobre lidando com perdas. Como lidar com as perdas? Como é que nós reagimos diante das perdas? Nós vamos ao texto de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ver também o verso 3 e o verso 5. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Verso 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Senhor nosso Deus, essa é a sua santa palavra. Fala conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Que situação difícil, lidando com as perdas. Será que nós estamos preparados para isso? Eu vou dizer para você que não. Que ninguém está preparado para isso. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para perder. Nós não nascemos para perder. Nós não nascemos para despedir os nossos parentes, os nossos amigos. Nós não nascemos para terminar um casamento. Nós não nascemos para ver um filho desviando-se para outros caminhos, para caminhos complicados e difíceis. Nós não nascemos para a doença, para a enfermidade, para a dor.
Eu vou dizer que nós não estamos preparados para essas coisas, porque nós não nascemos preparados para o medo. Inclusive, uma das mais novas descobertas científicas é de que o medo, ele destrói o DNA dos neurônios do nosso cérebro. O medo causa danos cerebrais, doenças cerebrais que muitas vezes acontecem no futuro, acontecem quando a idade chega, elas vão se degenerando ao longo do tempo, e a ciência descobriu isso é uma descoberta nova, de que o medo é um dos principais, se não o principal fator para essas doenças, para essas enfermidades. O ser humano não nasceu para ter medo. Nós lidamos com algo que não está dentro de nós, que nós não fomos feitos para isso. Por quê? Deus não nos projetou para isso. Isso é resultado do pecado. É por isso que o Senhor disse para Adão e para Eva no jardim: o dia que vocês comerem do fruto desta árvore, certamente vocês irão morrer. E esta morte, ela não aconteceu de contínuo, mas uma morte que aconteceu de forma gradativa. Por quê? Porque aquelas coisas que o nosso corpo, aquelas coisas que a nossa estrutura, tanto espiritual, quanto sentimental, quanto física, não foram criados para ter, passaram a habitar dentro de nós por causa do pecado. Porque o pecado é errar o alvo. O pecado é sair do alvo correto, do alvo divino, do alvo de Deus. Foi isso que aconteceu com o ser humano. Então nós não estamos prontos para essas coisas, mas nós temos como reagir. Nós temos como responder, obedecendo e nos voltando à palavra de Deus. Ela é um lugar de segurança para nós, nos voltando para o Senhor. Por isso que a única saída para o homem é o Senhor Jesus. Por isso que a única saída para o homem é um relacionamento reestruturado com Deus, do qual o homem não pode nem voltar para esse relacionamento e nem desenvolver esse relacionamento por uma condição, por uma força, por uma capacidade própria, individual. É necessário que o homem se volte para Deus através de Jesus Cristo, através do Senhor. É a única forma, por isso que ele é o caminho no singular. Então, quando nós observamos, mais uma vez eu quero lembrar, que o livro de Ruth foi escrito no tempo dos juízes. Um tempo marcado por pessoas que faziam o que queriam fazer. Exatamente o retrato do pecado, o retrato de errar o alvo. Quando nós observamos Juízes capítulo 21, versículo número 25, que é o último versículo do livro de Juízes, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Quando Juízes é escrito e diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, você veja que até na construção do texto, claro que o texto é inspirado, mas o texto inspirado não significa que esse texto ele reflita a vontade de Deus. Então, por exemplo, quando nós vemos um texto dizendo que uma pessoa matou outra pessoa, embora o texto seja inspirado, esse texto ele não remete à vontade de Deus dizendo que é para a gente matar uma outra pessoa. Pelo contrário, no mesmo texto inspirado, quando reflete a vontade de Deus, diz no 6º mandamento: não matarás. Então aqui nós temos um texto que a gente precisa avaliar. Naqueles dias não havia rei em Israel. Parece que o escritor ele atribui o fato de não existir rei em Israel a cada um fazer o que acha que é mais reto. Conforme que se Israel tivesse um rei, eles não estariam agindo dessa forma. Então, até o escritor que coloca isso daqui, ele não está entendendo direito o que está acontecendo. Porque Israel, daqui a pouco, vai ter reis, e nós vamos perceber que a maioria dos reis de Israel só fizeram bobagem. E o povo ficou pior. Então, naqueles tempos, Israel iria ter rei, teve reis, e piorou o seu comportamento. Na verdade, o que faltava para aquele povo era observar a palavra de Deus. Os mandamentos, os preceitos, as leis, os valores da palavra de Deus estavam deixados de lado. E nós podemos tomar isso aqui para nós também. Não é um governo simplesmente, embora que quando nós temos um bom governo, e a palavra de Deus ela diz isso, que quando Deus ele é honrado na nação, quando o Senhor é honrado na nação, o povo vive bem. Mas quando Deus não é honrado na nação, o povo sofre, o povo geme, o povo sente dor.
Então nós observamos isso, que o que falta é a palavra de Deus, é a presença de Deus. Não era ter um rei, isso aqui era um vício daquele povo. Eles estavam observando as coisas que aconteciam no meio dos outros povos, e com ciúme dos outros povos, querendo parecer com os outros povos, eles também queriam um rei, e pensavam que esse rei poderia consertar tudo. Enfim, Deus, na sua infinita sabedoria, vai enviar um rei, esse sim, que vai consertar tudo. Esse que veio já a primeira vez, o Senhor Jesus, mas ele veio como servo. Ele veio como servo a primeira vez. Na sua segunda vinda, então ele virá como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores. E como servo, ele nos ensinou o caminho de servir, o caminho de nos voltar para Deus, o caminho de obedecer a Deus, lidando com perdas. 3 personagens se destacam no relato do livro de Ruth: Noemi, Orfa e a própria Ruth, que dá nome ao livro. E vamos observar então um pouco sobre essas 3 personagens, mas vamos falar dos outros também. Quando nós observamos sobre Noemi, ela perdeu um marido e ela perdeu seus 2 filhos. E esta mulher, ela ficou tão amarga que veja o que ela diz: tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi, ela diz assim: sou velha demais. Ela se sentia velha, ela se sentia sem esperança, ela se sentia amarga, destruída, arrasada. Esse é o primeiro comportamento, a primeira personagem diante das perdas. Noemi se sentia desse jeito. Nós podemos, diante das perdas, nos sentir assim: amargos, fechados, azedos, sem gosto, sem vontade de viver, sem esperança. Nós podemos nos sentir sem vontade, sem desejo de reagir. Isso é a primeira atitude que nós observamos, a primeira atitude que nós avaliamos dentro do acontecido do relato do texto de Ruth, diante das perdas, diante das dores. Segundo, nós vemos Orfa. Orfa, ela perdeu o seu marido. Ela era esposa de Quilion. Ela perdeu o seu marido. Verso 14, então de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada, falando com Ruth, voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Então, quando nós observamos esse texto, nós observamos que Orfa, o nome Orfa significa pescoço, aquela que volta às costas. Então a atitude de Orfa, diante dessa dificuldade, diante dessa dor, diante da perda, foi voltar à sua antiga vida. O nome, quando nós observamos o nome Noemi, esse nome é um nome muito lindo. Esse nome significa ser afável, ser uma pessoa agraciada, ser uma pessoa agradável. É muito parecido, inclusive, com o mesmo significado do nome de Ruth. Então nós observamos que Noemi, que era uma pessoa que deveria ser agradável e, consequentemente, deveria ser uma pessoa agradável, até pelo fato de Ruth querer estar com ela, até pelo fato de Orfa chorar junto com ela, até pelo fato dela precisar insistir para que as suas noras voltassem para a sua antiga vida, voltassem para a sua casa, ficasse ali na terra de Moabe, na qual Noemi não iria ficar, e ali elas se casassem de novo, elas procurassem um novo casamento, elas procurassem uma nova vida, elas procurassem um novo começo, porque aquela mulher Noemi perdeu os filhos e aquelas mulheres perderam os seus maridos. Então ela aconselhou: fiquem por aí. Mas as duas parecem ter um apego muito grande com Noemi.
Então parece que Noemi era uma pessoa que cativava bastante quem estava ali perto dela, e agora sofreram uma grande dor. E Orfa, que tem esse nome, seu nome significa pescoço, aquela que meneia a cabeça, né? Aquela que dá a nuca, aquela que volta às costas, ela volta para sua casa e volta para os seus deuses. Outro tipo de resposta que alguém pode dar diante das dores é voltar atrás. É voltar às antigas crenças, é deixar Deus de lado. Parece que isso acontece com Orfa. Embora a gente não tenha mais relatos a respeito da sua vida, né? Mas o fato do texto nos orientar e nos dizer e nos afirmar que ela voltou para sua casa e para os seus deuses, ela volta àquela mesma prática de adoração do passado. Ela não desenvolve um relacionamento com Deus. Quantas vezes lidando com as perdas, quantas pessoas deixaram a fé, deixaram o Senhor? Quem sabe você que está me escutando aí agora, você passou por uma perda. Então talvez a perda de um parente, a perda de alguém que você ama, mas uma perda financeira, né? Talvez a perda num casamento, talvez a perda de uma amizade, uma perda que seja. E você voltou-se para trás. Você nesse momento foi órfã. Nesse momento você deu as costas. Você voltou ao antigo jeito de viver. Você voltou à antiga adoração. Ou às vezes você não voltou à antiga adoração. Isso não influenciou na sua questão de crença em Deus. Mas você deixou de ser uma pessoa fervorosa. Você não soube lidar com as perdas. E isso afastou você de Deus. Você se deixou ser vencido. Eu quero dizer para você nessa campanha, curando sentimentos e emoções, deixa Deus curar você. Não seja órfã. Não seja órfã. Não seja alguém que, por causa das dificuldades, por causa das perdas, você coloca tudo na sua vida a se perder. Você para de caminhar, você para de avançar, você para de descortinar o que está diante de você, as possibilidades que você tem de vencer na vida, por causa das dificuldades, por causa das perdas, por causa das dores, por causa dos infortúnios. Eu quero te chamar nessa noite a dar uma oportunidade para Deus levantar você, para você enxergar de novo possibilidades. Porque veja bem, você pode até me dizer assim: pastor, mas eu já dei uma chance para Deus. Olha o que é que aconteceu comigo. Será que você não parou para poder pensar que nessa suposta chance que você deu para Deus, o que aconteceu com você pode fazer parte dos planos de Deus para fazer coisas maiores na sua vida? Ou será que quando a gente diz que deu uma chance para Deus, na verdade nós demos uma chance com condições? Olha, eu vou andar com Deus, eu vou servir a Deus, se Deus fizer o que eu quero, do jeito que eu quero. Você se lembra de Jesus? Ali no jardim do Getsemane, você se lembra como ele orou depois de estar suando gotas de sangue? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus fez turnos de oração, turnos pesados de oração. Ele dizia isso: mas contudo que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Já parou para poder pensar nisso? Que o próprio Jesus passou por esse infortúnio. Jesus declarou claramente que ele tinha uma vontade ali, e ali ele está falando como homem, que era antagônica, diferente da vontade de Deus. Meu irmão, o problema não é a gente ter uma vontade diferente da vontade de Deus. O problema é quando nós queremos que a nossa vontade sobreponha a vontade de Deus. Não existe nenhum de nós, nem eu que estou falando aqui, e nem você que está me escutando aí, que não vai ter uma vontade diferente da vontade de Deus, em muitas áreas e muitos aspectos da nossa vida. Nenhum de nós. Mas quando nós permitimos que essa nossa vontade nos sufoque e nos domine a tal ponto que nós não aceitamos a vontade de Deus por causa da nossa vontade, então Deus deixa de ser o nosso Senhor. E nós tomamos o lugar de senhorio de novo, porque a nossa vontade, ela está acima da vontade de Deus. E isto sim é terrível. Isso fez Orfa. Ela voltou atrás. Ela voltou aos seus antigos deuses.
a sua antiga vida, depois sim de passar por uma situação muito difícil, muito complicada, a perda do seu marido, o desolamento na casa da sua sogra. Elas não tinham como viver, não teriam como comer, não teriam como vestir, enfim, não teriam como subsistir. Mas Orfa voltou atrás. Noemi se sentiu desesperada, sem esperança. Viu-se a si mesmo como uma pessoa velha, no sentido de ver-se como uma pessoa velha aqui, alguém sem futuro, alguém sem ação, alguém sem resposta, alguém que está paralisado. Ela se enxergou assim. Trocou o seu próprio nome para chamar-se a si mesmo de uma mulher amarga, destruída. Acusou a Deus de ter dado a ela todo aquele infortúnio. Ela estava realmente amarga, ferida. E nós encontramos aqui com uma terceira personagem, Ruth, que também, como Orfa, perdeu o marido. Que também, como Orfa, não tinha esperança. Que também, como Orfa, não tinha como comer, como vestir, como sobreviver. Que também, como Orfa, não tinha nenhuma saída aparente diante dos seus olhos. Mas ela toma uma atitude diferente. Verso 16 diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me abrigue e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Diferente de Orfa, ela disse: o teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Devemos nos lembrar que tanto Orfa quanto Ruth eram moabitas. Eles não tinham costume de buscar a Deus, de servir a Deus, de buscar o Senhor. Interessante que as filhas de Ló, sobrinho de Abraão, que foram mães, vamos dizer assim, daqueles povos Moabe e Amon, no caso, aqui no caso estamos falando dos moabitas, elas não ensinaram aos seus filhos o temor de Deus, a andar com Deus. Pelo contrário, elas introduziram e viviam um outro tipo de adoração, oriunda de Sodoma e oriunda de Gomorra. É por isso que quando elas saem de Sodoma e de Gomorra, elas entre si acordam ter relacionamento com o seu pai Ló, a fim de terem geração, a fim de terem filhos. Um relacionamento incestuoso, um relacionamento que não deveria ser assim. Isso demonstra que o compromisso daquelas moças não era um compromisso sagrado, não era um compromisso correto. E a gente percebe que o Ló também, embora recebesse os anjos na sua casa, no mesmo dia em que a cidade fora destruída, e os próprios anjos tiraram o Ló com a sua família dali, e tiraram depressa, disse para eles: saiam depressa. Esse mesmo Ló, ele ofereceu, quando aqueles homens promíscuos da cidade de Sodoma e Gomorra quiseram ter relações com os anjos, ele ofereceu as suas filhas que eram virgens, para poder se relacionar com aqueles homens. Ele ofereceu entregar aquelas filhas à devassidão. Então Ló também demonstrou ali que ele não tinha essa confiança, esse afeto, ele não tinha esse apego com Deus, essa relação com Deus, embora essa possa ter parecido uma atitude nobre. Será que Deus se alegrou com isso? Será que Deus disse assim: que atitude nobre, vai entregar as filhas? Aquelas filhas, antes de ser filhas de Ló, eram filhas de Deus. Deus as amava. Será que Deus queria que elas fossem entregues àquela devassidão daquela forma e daquela maneira? Ló estava desesperado naquele momento. E nós vemos nesses povos, os moabitas, nos povos de Amon, das montanhas de Seir, inimigos do povo de Deus. Inimigos do povo de Deus. E nós percebemos uma atitude aqui em Ruth, que também teve uma perda, mas que agiu de uma forma diferente. O seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. Sabe o que nós encontramos aqui? Amizade. O nome Ruth significa amizade. Alguém afável, alguém amável, alguém que é amigo. E uma das coisas mais importantes para a gente lidar com as perdas na vida é a gente ter amigos. E aqui eu quero te dizer algo importante dentro dessa campanha, curando sentimentos e curando emoções. Amigo não é aquela pessoa que diz para a gente o que a gente quer ouvir, o que a gente quer escutar. Amigo é aquela pessoa que está com a gente e diz para a gente o que a gente precisa ouvir, o que a gente precisa escutar. Amizade não é apenas composto de afinidade, porque muitas pessoas têm afinidade, até que você diga que você não quer mais andar no caminho errado.
até que você diga que não serve mais para você algumas atitudes que são contra a palavra de Deus. Aí a amizade acaba. Então, nós percebemos Ruth ali sendo verdadeiramente amiga de Noemi. O que Noemi tinha para oferecer para ela? Nada. Com certeza, a coisa mais inteligente a se fazer era voltar para sua casa, para a casa dos seus pais, para o meio do seu povo. E todos iriam saber, puxa, ficou viúva, perdeu o marido, no caso o marido dela, Malom, perdeu o marido, né? E ela precisa fazer um novo recomeço de vida. Ela está lidando com um momento muito difícil da sua vida. Era muito mais tranquilo para Ruth ficar como órfã também ficou no meio do seu povo. Mas ela não fez isso. Ela ficou com Noemi, com a parte mais fraca, com a parte que estava sofrendo, com a parte que não tinha saída. Então isto é a amizade. Estou junto com você. O que acontecer se não tiver o que comer, nós não teremos o que comer juntas. Se tiver o que comer, nós comeremos juntas. Se não tiver o que vestir, nós ficaremos desnudas juntas. Se não tiver onde morar, se não tiver teto, nós ficaremos destelhadas juntas também. Isso é amizade. Ela estava ali perto. Ela percebeu a dor da sua sogra. Ela percebeu a dor de Noemi. Ela percebeu Noemi como uma mãe naquele momento. Isso é muito importante. Como eu te disse, o nome Noemi significa encantadora, suave, agradável. Essa era a essência de Noemi. Mas as perdas a desfiguraram. Porém, Deus tinha um plano no meio de todo aquele caos. Quem sabe você é essa pessoa também encantadora, afável, agradável. Isso é a sua essência. Mas as perdas, as dores, as dificuldades, sabe, entraram no seu coração, amargaram você, destruíram você, te colocaram a nocaute, na lona. Mas você pode se levantar, porque a sua essência não é ser uma pessoa destruída. Você precisa permitir Deus curar os seus sentimentos, curar as suas emoções. Se for preciso, curar o seu passado. Você precisa permitir Deus tirar essa dor que às vezes você sente e que você percebe que ninguém consegue tirar, mas que muitas vezes você está cultivando. É preciso permitir Deus agir. É preciso deixar Deus ser Deus na vida da gente. Isso é muito importante. Quando nós observamos o texto do capítulo 4, no verso 13, diz assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, habitou com ela, o Senhor lhe concebeu, que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje de te dar um neto, que será o seu resgatador, será afamado em Israel um nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Vamos lá. O nome Elimeleque, que é o marido de Noemi, que morreu, seu nome significa, meu Deus é rei, o Senhor é rei. Elimeleque. Mas ele partiu. Malom, o marido de Ruth, ele significa adoetado, é isso mesmo, enfermo ou enfraquecido. Parece que desde novo, ou quando nasceu, esse menino teve um problema, alguma coisa séria aconteceu com ele, para ele ter recebido esse nome dos seus pais. Quilion, o outro filho, o filho mais novo, significa aquele que falha, aquele que aniquila, homem que chega ao fim, à finalidade. Quilion significa exatamente isso. É também um significado, um nome estranho, que Elimeleque e Noemi dão para os seus filhos. Boaz, que é o resgatador, seu nome significa rapidez. Ele foi rápido em resgatar, ele foi rápido em conversar com um parente que era mais próximo e que tinha o direito de ser o resgatador e que não quis fazê-lo. Ele foi rápido em consertar aquela situação. Boaz aqui, ele vem com uma tipologia divina.
dizendo que nós às vezes pensamos que Deus está tardando ou que tudo está perdido, mas que Deus age de forma rápida, que Deus vem ao nosso encontro. Às vezes demora para nós, mas o tempo de Deus está sobre nós. E Moabe significa de seu pai. É o nome histórico de uma faixa da terra montanhosa que atualmente é a Jordânia, ao longo da margem oriental do Mar Morto. Isso aqui é muito interessante, porque veja bem, Davi, quando ele começa a ser perseguido por Saul, uma das terras para onde ele vai é a terra dos Moabitas. Ele vai para a terra da sua bisavó Ruth, na terra dos Moabitas. Por isso que ele é recebido ali. Por isso que ele, inclusive, vive ali naquela terra em períodos de perseguição. Havia uma ligação de Davi com aquele povo. Ainda mais para frente, num outro momento nós falamos sobre isso, Jesus ele vai, nos tempos do Novo Testamento, também perto, próximo daquela terra, próximo daquela região, e ali Jesus vai ter um momento muito marcante no seu ministério com seus discípulos. Tudo isso tem um porquê, irmãos. Tudo isso está linkado. Todas essas coisas estão ligadas. Então a gente precisa saber lidar com as perdas, permitindo que Deus cure os nossos sentimentos e as nossas emoções. Há cura para toda perda, por mais difícil que seja. Há cura para toda situação difícil que a gente passa na vida. Há cura. E você precisa ter o seu coração aberto. Então, antes de nós orarmos e formarmos a corrente, pense nisso. Pense nisso nessa noite. Que tipo de resposta você quer dar diante das perdas? Você quer ser alguém amargurado, que se sente velho, derrotado, destruído, que não tem mais jeito, que não tem mais saída? Você quer ser alguém que volta atrás? Você quer ser alguém que deixa Deus de lado, que escolhe os antigos deuses, o antigo jeito de viver, que escolhe a sua própria vontade ao invés da vontade de Deus? Segundo aspecto. Ou você quer, como Ruth, que teve também perdas, que estava vivendo e vivenciando aquela mesma situação, mas nesse momento você quer ser amigo de Deus, que você quer permitir Deus ser seu amigo. E também uma outra coisa, você quer ser amigo de alguém que precisa, como Ruth foi. Você quer cultivar a amizade e enxergar, ou até mesmo não enxergar, porque às vezes a gente não enxerga, mas crer que Deus fará algo, mas crer que Deus tem uma saída, mas crer que quando o homem não tem resposta, Deus tem uma saída. É assim, é através dessa atitude que nós abrimos a porta do nosso coração, dos nossos sentimentos, para Deus nos curar. Porque às vezes nós não sabemos como a cura virá, nós não sabemos como a saída acontecerá, mas nós sabemos que Deus não vai falhar, que Deus ele é conosco. E é isso que eu convido você a fazer, a não ter uma atitude como de Noemi, a não ter uma atitude como de Orfa, mas ter uma atitude como de Ruth e permitir Deus curar você, permitir Deus trazer esse bálsamo para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero te convidar para você formar comigo mais um elo da corrente poderosa das 7 orações. Quero convidar a você que não está fazendo essa corrente para começar comigo hoje, a primeira quarta-feira de 7 quartas-feiras na presença de Deus, aonde você ou vai estar presencialmente ou vai estar conosco através do culto online, mas vai estar 7 quartas-feiras conosco na presença de Deus, apresentando ao Senhor um pedido específico, especialmente dentro dessa campanha de cura das emoções, de cura dos sentimentos, em nome de Jesus. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos, se você puder, fique de joelhos. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de Ruth, Deus de Noemi, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento de fé, meu Deus, eu te apresento todas essas pessoas que estão comigo agora em oração, Senhor. Essas pessoas que estão comigo nesta poderosa corrente das 7 orações,
nesta campanha, curando os sentimentos, curando as emoções. E nesse momento, meu Deus, eu te peço que o Senhor venha com o seu bálsamo, com a sua intervenção divina, curando, meu Deus, as dores, os traumas, os pensamentos, as emoções, os sentimentos. Eu peço, meu Deus, que só o Senhor pode fazer isso. Eu peço que o Senhor arranque esta dor, por mais difícil, por mais impenetrável, meu Deus, que essa dor tenha entrado nesta pessoa, por mais, meu Deus, que esteja incrustado, que esteja, meu Deus, até mesmo marcando o caráter, que esteja, meu Deus, no centro, no interior dessa pessoa, essa dor, esse câncer espiritual, emocional. Eu peço, meu Deus, que a sua mão, que o seu poder atue agora e arranque essa dor, arranque esse trauma, arranque esse sentimento, tire, meu Deus, essa dor, este choro engasgado, meu Deus, este nó na garganta, em nome de Jesus agora, meu Deus. Eu peço que o Senhor restitua, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor levante esta pessoa, meu Deus, que se tornou uma pessoa órfã espiritualmente falando, um paralítico espiritualmente falando. Que o Senhor levante essa pessoa, que o Senhor a erga no poder do nome de Jesus e a sare e a cure e dê para ela uma nova perspectiva, Pai. No nome de Jesus, meu Deus, nesta fé, eu declaro esse bálsamo que vem do seu trono, eu declaro esse poder do sangue de Jesus, esse óleo do teu Espírito que restaura sobre a vida desta pessoa que me escuta. E nesta fé, meu Deus, eu declaro formado mais um elo dessa corrente poderosa das 7 orações, segundo elo desta campanha, meu Deus, curando sentimentos e emoções na presença do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Meus queridos, domingo agora, nós vamos estar aqui no Domingo da Família na presença de Deus. Vai ser um tempo muito especial. 5 cultos presenciais. 5 cultos presenciais. Você tem os horários. E eu quero que você venha. E eu quero que venha com você a sua família em um dos 5 horários. Traga a sua família com você. Se não conseguir trazer todos os familiares, traga alguém da sua casa junto com você neste domingo. Nós vamos ouvir uma palavra de Deus muito especial, sobre como preservar a nossa casa na presença de Deus, a nossa família na presença de Deus. Nós vamos tratar sobre a questão da felicidade verdadeira, da felicidade real, que é o que todo mundo busca, que é o que todo mundo quer, né? E nós vamos ver essa felicidade dentro das Escrituras Sagradas e pensando um pouco e conhecendo um pouco sobre como era a cultura, o jeito dos egípcios viverem e como que isso influenciou mal o povo de Deus. E como que Deus orientou o seu povo na sua palavra, porque Deus fala conosco dentro de um contexto, do contexto onde nós vivemos, para que nós possamos entender a sua voz e a sua direção. E como que isso pode nos ensinar e pode nos preparar para viver uma vida melhor na presença do Pai. Eu te espero no domingo, no culto da família, na presença de Deus. Quarta-feira que vem, 3º elo desta campanha especial, curando sentimentos e emoções, dentro da corrente das 7 orações. Dia 11 de agosto, início da campanha 40 dias de milagres. Não é? A campanha Milagres, que na verdade vai envolver 40 dias, a campanha Milagres, uma campanha muito especial na presença de Deus. Lembrando também que no domingo você deve trazer, né, quantos vidrinhos de óleo você precisa para poder entregar para parentes, vizinhos, a fim de evangelizá-los, dando também para eles, nós vamos te orientar, o canal do YouTube, o endereço do YouTube, aonde nós vamos ter uma live especial com o pastor Mário de Oliveira, dia 18 de outubro, dia do médico. O médico dos médicos vai operar. Que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Levante a sua mão direita, ore comigo. Pai Celestial, muito obrigado por esta quarta-feira. Agora que nós nos despedimos, que possamos ter um descanso em paz
e passar o restante dessa semana em paz. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Fiquem em paz. Boa noite. Bom descanso.